Olá, boa noite. As notícias mais marcantes desse 1º de junho você acompanha a partir de agora. Assassinato por herança. Mulher presa é apontada como mandante da morte do próprio pai. Motorista de ônibus é esfaqueado após acidente. Casal de moradores de rua é preso por suspeita de assalto em BH. 20 mil crianças esperam vagas. Número de creches públicas é insuficiente em Belo Horizonte. E ainda, futebol com a análise da vitória do Atlético e do pior início de Brasileirão para o Cruzeiro. A polícia prendeu uma mulher apontada como mandante do assassinato do próprio pai em junho do ano passado para receber a herança. Ivonete Teixeira Portilho, de 47 anos, é apontada como a mandante da morte do pai de 69 anos em junho de 2013. Ela já tem passagem na polícia por estelionato e uso de documento falso. De acordo com as investigações, Ivonete planejou a morte do pai por causa de uma herança. Um lote com 2 casas no bairro Arão Reis, onde pai e filha moravam. Ela já tinha atritos com o pai dela. E ela contratou o Mateuzinho para executar o pai dela. A investigação foi iniciada visando a gente identificar quem que seria o executor desse crime. Tá? Nós chegamos nessa pessoa, no Mateuzinho, tá? Só que ainda restava a gente comprovar a motivação do crime. À medida que as investigações foram se desenvolvendo, nós chegamos na Ivonete, na suspeita do crime. Eles se mantiveram também em contato bem antes do homicídio e logo depois. E a localização do Mateuzinho deu no local dos fatos. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito de executar o crime, Matheus Ribeiro Ferreira, de 22 anos, foi assassinado em fevereiro do ano passado no bairro Jardim Guanabara. Existem indícios de que o rapaz também tenha sido morto a mando de Ivonete, já que cobrava R$7 mil, valor combinado pela morte do idoso. Ela matou o Matheus porque o Matheus estava cobrando dela o serviço que ele acordou com ela, que era no valor de R$7 mil. Como ela não pagou, não efetuou esse pagamento, ela também mandou matar o executor, que no caso é o Matheus. Na delegacia, Ivonete negou que tenha mandado matar o próprio pai. Que isso, eu não fiz isso não, de jeito nenhum. Eu amava meu pai. É engano. Uma batida entre um carro e um ônibus terminou com a morte do motorista do coletivo com um golpe de faca no bairro Nova Suíça, aqui na capital. O enterro de Arlindo Custódio Ventura, de 38 anos, assassinado na madrugada de domingo com uma facada no peito dentro do coletivo da linha 3054, aconteceu na manhã desta segunda-feira. O motorista deixou a esposa e uma filha com necessidades especiais. Este amigo da vítima estava indignado durante a cerimônia. O Arlindo trabalha na empresa há 17 anos, então tinha uma relação ativa, um pai de família, um homem de bem, pagador de imposto, uma pessoa amigável mesmo. Segundo a Polícia Militar, o motivo do crime foi uma batida entre o ônibus que Arlindo dirigia e um carro no início da noite de sábado na região do Barreiro. O motorista do carro e Arlindo chegaram a discutir, mas cessaram a briga no local. Mas o suspeito seguiu o ônibus até o bairro Nova Suíça, na região oeste. Fechou o coletivo na Avenida Amazonas, conseguiu entrar no veículo, entrou em luta corporal com o motorista e deu uma facada no peito dele, que saiu do ônibus e acabou morrendo na avenida. Colegas de trabalho de Arlindo temem que o mesmo aconteça com eles, já que além dos riscos de trabalhar de madrugada, os motoristas de ônibus trabalham sozinhos como motocobre. Se tivesse um cobrador junto, talvez poderia inibir mais, né, esta situação que aconteceu com o Arlindo, né? Sozinho, trabalhando, foi vítima dessa fatalidade. Um caminhão sofreu um acidente inusitado e ficou empinado na manhã de hoje após descarregar areia em Ribeirão das Neves. O motorista contou que estava subindo o morro quando o veículo empinou e virou com a cabine para o alto. A pista tem um buraco que pode ter contribuído para o acidente. O motorista contou com a ajuda de moradores que arrumaram escadas para resgatá-lo sem ferimentos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Um guincho foi usado para descer a cabine e remover o veículo do local. 13 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave em um acidente na BR-262, na altura de Luz, na região centro-oeste do estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em uma van que seguia de Conceição das Alagoas para um evento religioso aqui na capital. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um animal na pista e bateu em um barranco. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da concessionária que administra o trecho prestaram socorro às vítimas. A Polícia Civil prendeu um casal de moradores de rua por suspeita de assaltar e ameaçar uma vítima com faca. Edicilene Nayara Alvarenga dos Santos, de 23 anos, e Eliano Júnior Alves dos Reis, de 20, foram presos em flagrante após assaltarem um estudante de 24 anos na noite deste domingo em um ponto de ônibus sob ameaça de 2 facas na região nordeste de Belo Horizonte. Uma equipe da Polícia Civil voltava de uma ocorrência de homicídio quando se deparou com a vítima pedindo socorro na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Cidade Nova. A equipe desembarcou da viatura e começou uma perseguição a esses elementos, a vítima apontando o caminho que eles estavam fazendo e conseguiram localizar o Eliano Júnior e a Edicilene Nayara. A vítima, na hora que foi espetada com a faca, já entregou o celular. Os policiais conseguiram recuperar o celular da vítima, que sofreu ferimentos leves em um dos braços, e com a dupla ainda foram encontrados este outro celular, R$ 25, as 2 facas usadas no assalto, 2 cartões de passagens de coletivos e um cachimbo para o uso de crack. A gente lamenta, o aumento considerável dos crimes contra o patrimônio praticados com a utilização de faca, É uma preocupação da Polícia Civil, estamos vigilantes quanto a isso e a prova de que o crime, o terror incutido é muito grande. Até então eu tinha uma vida boa, só que por causa do crack eu joguei minha vida pro alto. Segundo o delegado, a exemplo do que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, inúmeros assaltos com a utilização de facas, em Minas, a polícia está atenta. O criminoso, ele migra. Quando ele vê alguma dificuldade, Você vê a situação do tráfico, você combate o tráfico, vai migrar para o roubo, Você está combatendo a questão da incidência de apreensões de armas de fogo e de utilização de arma branca. Mas o importante é que a Polícia Civil não irá parar de maneira alguma de coibir esse tipo de crime. A seguir tem as análises de mais uma derrota do Cruzeiro e da vitória do Atlético na volta ao Independência. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal Band Minas. Agora são 6h57.